Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar hoje do Rura 11, né? O Fiagro do Itaú. Então vamos primeiro para algumas características básicas aqui, né? O ticker na bolsa é o Rura 11, taxa de administração de 1% ao ano, taxa de performance 20% sobre o QCD CDI mais um, tá? E o público-alvo é geral, qualquer um pode comprar, não precisa ser investidor qualificado, tá certo? Então, adentrando mais o fundo aqui, o fundo busca um retorno, né, de longo prazo, logicamente, entre CDI mais 3 a 3,5, é um retorno, né, alto, um retorno, né, vamos dizer assim, contém uma certa ousadia nesse retorno, e até agora o fundo tem conseguido entregar, né? O fundo em setembro, né, ele distribuiu ali 12 centavos por cota, né, com uma cota patrimonial aí de R$ 10,05. A gente já vai ver se o fundo está negociando com prêmio ou com desconto, tá? Fica aí. E uma rentabilidade anualizada, né, sobre o valor da cota patrimonial, diga-se de passagem, de 15,31%, né? E lembrando que os rendimentos distribuídos pelos FIAGos são isentos de imposto de renda, tá certo? Então aqui a gente vê, né, que o fundo está negociando com um prêmio em relação à sua cota patrimonial. A cota patrimonial está ali 10,05, a cota de mercado tem oscilado, fechou ali próximo de 10,60, né, 10,50 alguma coisa. De fato é um fundo que está negociando com prêmio, como vários fiagros, né? Essa é a situação de vários fiagros que realmente estão negociando com prêmio, tá? Então tá aqui o resultado, né? O fundo ele distribuiu um pouco menos do que ele teve de resultado, né? Isso é bom, sinal que ele não precisou utilizar suas reservas para complementar o valor distribuído, né? O fundo tem seguido realmente, isso tem sido uma constante, então mostra aí a disciplina do gestor. E aqui a gente chega, talvez, não, já começa a ficar mais interessante, né? O fundo está 69% alocado, né? Esse valor pequeno se deve a uma emissão que o fundo fez, né? Aumentando assim o patrimônio do fundo. Um spread médio da carteira de 4,2, então quebrando, né? Aumentando além da rentabilidade almejada, então um ponto positivo para a gestão, uma duration relativamente curta ali, de 2,7 anos, né? Da média dos títulos da carteira. O fundo também, né, tem uma diversificação bastante relevante aqui, ó, você vê a diversificação geográfica, presença forte em vários estados aí, São Paulo, Minas, enfim, Mato Grosso do Sul, fundo distribuído aí em diversas regiões do Brasil, tem uma diversificação também nas suas estruturas de garantia, né? E também uma diversificação aqui em relação às atividades, né, dos devedores, né? Então, produtor rural grãos, né, com uma maior parte, também parte importante de açúcar e etanol, revenda agrícola com 11, produtor rural algodão e grãos com 10, enfim. O resto aqui tá realmente é um fundo que é bem diversificado, tanto geograficamente como em áreas de atuação, né, exposição setorial, portanto, mais um ponto positivo aqui do fundo, né, entregando uma rentabilidade acima da almejada e uma diversificação relevante, tá? Então aqui o fundo está com 49 devedores, né? São 18 segmentos de cultura, né? Valor médio por devedor ali de 22,4 milhões, 20% do PL, tá? Em relação agora às idiosincrasias aqui do fundo, o fundo nesse mês ele alocou aqui uma nova operação no oeste da Bahia, né? Uma operação de algodão e grãos, com garantia também, e teve um pré-pagamento de um produtor rural de citros, né, do estado de São Paulo, que gerou um pequeno prêmio ali, né? E em relação ao caixa, né, são mais de 420 milhões ali em operações pré-aprovadas. A gente já vai ver essa tabela de pré-aprovação, né, que são operações que provavelmente devem entrar no fundo no próximo mês ou nos próximos meses, né? O fundo está com caixa ainda alto em decorrência, né, da emissão que ele teve. Em relação, né, aos pagamentos, tem sido pago absolutamente tudo em dia, não tem qualquer evento de inadimplência, porém ele chama atenção aqui, né, para um percentual de 1,1 PL, né, que é o patrimônio líquido do fundo, em produtor rural de grãos. Ele faz parte de um grupo que pediu ali proteção judicial, né, numa recuperação judicial. Então, talvez isso venha a afetar ou não, mas até agora tem sido
pago ali religiosamente os juros, tá? Então, vamos ficar de olho, a gente já vai ver qual o percentual ali quando a gente chegar na carteira do fundo, né? Como a gente já tinha falado lá em cima, são 12 centavos por cota, o equivalente ali a mais de 1% ao mês, né? 1,19% ao mês, que dá um dividend yield anualizado de 15,31%, ou CDI mais 2,4%. Isso pela cota patrimonial, tá? Então, o fundo está aí com 38 mil cotistas, né? Mais de 38 mil cotistas, um número relevante, né, para o Fiagro, uma indústria que nasceu tem pouco tempo. E aqui o gestor vai falar de algumas culturas, né, em geral preço. Eu vou abreviar para você aqui, soja, né, comparação anual, o preço caiu muito, mas agora, né, tem uma certa estabilidade, talvez possa vir uma recuperação. O milho, o preço continua caindo. Algodão, é, ele já tinha caído mais, deu uma estabilizada, esse mês caiu um pouco também, mas, né, talvez seja uma tendência ali ainda de preço baixo para o algodão. Produtor de grãos, né, basicamente ali mais soja, caiu muito também de um ano para outro, mas agora parece que deu uma estabilizada. E o boi gordo, né, tinha caído muito também, agora parece que está começando a se recuperar. O açúcar e etanol, em geral, ele teve um desempenho positivo, né? Foi um dos poucos commodities agrícolas que com um desempenho de preço positivo, mas também já está numa estabilização, não é um grande spike assim do preço, usinas também. Aqui ele traz uma comparação dos principais soft commodities, né? Você vê que a comparação anual, quase todas estão, né, caindo bastante, a exceção aqui do açúcar, suco de laranja, e comparação também mensal e diária aqui, tá certo? Então aqui a gente chega, né, já na parte final e talvez mais importante da carteira do fundo. Uma característica importante é que o gestor ele não abre individualmente as posições, né? Ele só coloca ali a área de atuação, enfim, a estratégia do gestor aí não é a estratégia mais transparente de todas, mas, enfim, deve ter um racional ali por trás. O fundo está indexado, né, quase que integralmente ao CDI, porém tem operações aqui que são atreladas ao dólar e ao IPCA, tá? Sendo que ele faz hedge aqui dessas posições, tanto de IPCA quanto de dólar, para poder, né, render ali o equivalente ao CDI e assim o gestor, né, ter um controle ali e uma certa aderência quanto ao que ele se propõe, né, que ele utilizou ali tanto o CDI para performance como para rentabilidade do fundo, né? Então a gente vê que o fundo, né, como eu falei lá em cima, uma das grandes características é a diversificação, então a maior posição dele, né, 4,4, seguido por posições ali de 3,8, 3,2, 3,1, realmente não é muito diversificado, e desde posições ali menores que 1%, né, são várias, é um fundo quase pulverizado, e aquela que a gente tinha visto lá, né, de que talvez desse problema é esse aqui, 1,1%, né, localizado ali no estado de São Paulo, está atrelado ao CDI, produtor rural grãos, mas a gente não sabe porque ele não abre, né, individualmente, né, a empresa, né, vamos dizer assim, e é isso. Então o fundo está com 31,5 ali de caixa ainda, né, devido à emissão. E aqui estão as operações em análise, né, também. Você vê que continua, né, focando na diversificação, tem vários estados, né, ambas, todas aqui com CDI mais uma taxa, né, são taxas elevadas, e um volume financeiro total ali de 423 milhões que ele tem aí, né, no seu pipeline, né, que são, né, os projetos, né, que eles visam montar a participação, né, fazer parte dos ativos do fundo. Então, né, a gente vê que ele está ali com um pouco mais de 505 milhões de caixa e já tem 423, digamos que ele consiga operacionalizar, né, fechar todos esses ativos aqui, ainda vai sobrar um pouco de caixa para ele, né, se preservar e poder aproveitar as oportunidades, tá certo? Então, por hoje era isso, tá? Não deixe de se inscrever no canal para receber mais informações sobre FIAGRO, FID Infra, fundo imobiliário e outras coisas mais. Valeu, grande abraço, fique com Deus, fui!